Fala aí pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo do meu canal. Prazer, se você não me conhece, eu me chamo Isaac Teirson e neste canal aqui eu registro toda a minha trajetória rumo à aprovação no concurso dos meus sonhos, né, que atualmente está sendo o IME. E no vídeo de hoje, galera, é um vídeo bastante especial, porque eu trouxe aqui comigo o JP. Ele foi simplesmente o primeiro colocado na primeira fase do vestibular do ITA, na ampla concorrência aqui do Ceará. Os dois primeiros colocados do Ceará foram do Ari, né? Um foi na cota e no caso da ampla foi esse indivíduo aqui, muito bom. A gente vai conversar aqui sobre várias coisas, então já convido você até ficar até o final desse vídeo para poder tirar um bom aprendizado. A primeira parte do vídeo é, JP, se apresenta, fala a cidade onde é que tu veio, quanto tempo tu tá de cursinho e é isso aí. Fala galera, meu nome é João Pedro Cavalcante, mais conhecido como JP. Sou de Curitiba, Paraná. Estou no meu terceiro ano de cursinho, segundo ano aqui no Aritsá já. E é isso, é a quarta vez que eu faço a prova do ITA. Ano passado eu já consegui para a segunda fase, quase passei. E agora esse ano eu estou na meta de passar de novo, vai dar certo. Bom, para iniciar então, conta para nós como foi a tua trajetória nos estudos. Tu falou que veio lá do Paraná, tu sempre estudou desde o começo ali, ou tu só decidiu estudar quando tu veio para cá para Fortaleza? Explica como foi a tua trajetória desde o início dos estudos aí até o momento que tu tá hoje, sendo aí o primeiro colocado na primeira fase. Pode falar aí com detalhes. Tá. Primeiro, eu nunca fui muito de estudar na escola, eu mais acompanhava as coisas na hora, assim, pegava as matérias antes da prova, essas coisas. Até que foi chegando o terceirão, não sabia o que eu queria no vestibular, via todos os meus amigos se preparando já para fazer engenharia, direito, medicina, essas coisas. Eu ainda não sabia direito o que fazer. E eu sabia que eu era bom em matemática e um pouco em física. E isso foi um norte para eu ver um vestibular que cobrasse só matemática e física. Acho que isso é um grande motivo que muita gente vê no ITA, para estudar. E acabou que no meio do meu terceirão ali eu acabei conhecendo a prova do ITA, que era uma prova, eu primeiro vi que era a mais difícil do Brasil, que já me atraiu, porque eu queria um desafio também. E eu decidi começar a estudar para essa prova, porque era o que me interessava, engenharia, caía matemática, física, que são coisas que eu me atraí um pouco mais do que as outras matérias. Então foi o principal motivo de eu ter escolhido. E foi isso, no meio do meu terceirão eu conheci e já me inscrevi naquele ano mesmo para fazer a prova do ITA. Não estudei, eu fui mais com o meu conteúdo terceirão, fazia lá na minha cidade mesmo, no Colégio Positivo, que eu era bolsista lá. É um dos maiores colégios do Paraná também. E lá eu estudei no meu terceirão e fiz a prova do ITA no final do ano. Só a prova do ITA, não conhecia a prova do IME ainda. E nesse ano eu, logicamente por não estudar, não tive um resultado muito bom. Eu tinha feito 7 questões de 12 em matemática, 7 questões de 12 em química e 2 de 12 em física, porque uma foi anulada. E 8 de 12 em português, que na época ainda caía. Esse ano foi no vestibular 2023, era o ano de 2022 ainda. E foi isso, eu vi meus resultados, eu vi que se eu estudasse, eu conseguiria cumprir meu objetivo, que era passar. Então, acabou o ano de 2022, fui para o ano 2023 já pensando, tá, eu vou entrar no cursinho e vou estudar para o ITA. E foi assim que eu fui para o ano. Eu vi lá no Positivo mesmo, que era o cursinho que eu estudava, que tinha uma turma ITA lá. Era uma turma pequena, não era dos grandes colégios que tem. Era uma turma pequena, bem reduzida, uns 30 alunos, na média, assim. E eu decidi entrar lá mesmo. Era bolsista lá e fiz o meu ano de cursinho. Nesse ano eu estudei bastante. Eu chegava no cursinho cedo, ficava lá, eu almoçava 8 da manhã antes de ir para a escola. 8, 9 da manhã, ia para a escola, ficava lá até a noite e só voltava para casa depois das 9. Tinha que pegar 1h30 de ônibus para ir, 1h30 para voltar. Era trabalhoso, mas eu sabia que era o que eu queria fazer. Então, eu batalhei nesse ano. O cursinho não oferecia tantos benefícios que nem os grandes oferecem, mas eu lembro que lá tinha uma recompensa, sabe? Quem ia bem nos simulados, primeiros lugares assim, o colégio disponibilizava almoço, até o outro ciclo de simulado. E acabou que no segundo simulado eu consegui pegar o almoço e, isso já foi um grande incentivo para mim, sabe? Que eu vi que eu estava bem, eu estava conseguindo evoluir no ano. Só que um grande defeito meu nesse ano foi que eu estava muito animado com o ITA e acabou que eu estudei mais as coisas que eu gostava e não o que eu precisava. E eu não gostava muito de química
e gostava mais ou menos de matemática. Só que eu vi que eu gostava muito de física. Então, nesse ano, eu só estudei física praticamente. E também tinha sido a tua pior matéria no ano anterior também, né? Sim, tinha sido minha pior matéria, o que me motivou mais a estudar. E foi isso. Em 2023 eu estudei bastante física no colégio lá, principalmente com a ajuda de colegas. Eu via todas as aulas. De química eu não prestava tanta atenção, me arrependo disso. Mas, enfim, foi a minha escolha que eu tive. Eu via todas as aulas de física prestando muita atenção, perguntava muito para os meus colegas. Naquele ano, no positivo, teve um amigo só que passou no ITA, que foi o Caio Vinícius. E eu ficava o ano inteiro perturbando ele, me incomodando para me ensinar as questões, ele me ensinava, eu ia aprendendo aos poucos. Outros amigos, tipo o João Quesca, ele me ensinou bastante também, o Lopata, foram caras que foram essenciais na minha trajetória, que me ensinaram muita coisa na parte da física, que foi o que eu mais evoluí nesse ano 2023. Chegou o final do ano, na época das provas, aí eu fiz o ITA e o IME, conheci o IME nesse ano, né, que eu não conhecia ainda. Fiz o IME, fui para a segunda fase, tinha acertado 28 questões. Lembro que eu fiz 14 em matemática, em física, já nesse ano, que foi um ótimo resultado para mim, porque eu vi que eu tinha evoluído já, né? Fiz o IME, aí chegou na prova do ITA, acabou que eu fiz 7 em matemática de novo, que eu tinha feito no ano anterior. Fiz 7 em física, consegui evoluir umas 5 questões. E 6 em química, eu piorei uma, porque, como eu disse, eu não tinha estudado muito. Só que o que não me deixou ir para a segunda fase nesse ano foi português, que foi um ano bem controverso de português, eu acertei 5 questões das 12. Aí, infelizmente, eu não fui para a segunda fase, mas eu fui bem na prova. Eu fui bem na prova e ainda tinha a segunda fase do IME para fazer. E eu fui lá, fiz a segunda fase do IME, os 4 dias muito cansativos, não sabia como eu tinha ido, fazia a menor ideia. Chegou o final do ano, eu sabia que, passando ou não, meu objetivo era o ITA. Então eu ia fazer mais um ano de cursinho, com certeza. Chegou no final do ano, eu perguntei para os meus amigos sobre cursinhos. Eu lembro que na época eu conhecia só o poliedro. Não sei se pode citar? Pode, tá de boa. Que é transparente, aberto com a galera, sendo sempre mais sincero e transparente com a galera aí. Tá. Eu conhecia só o poliedro. E eu perguntei para os meus amigos assim, quais cursinhos são bons? Eu lembro que o Caio, que foi o que passou, ele tinha citado que os cursinhos melhores, que eram o Poliedro, o Aritzá e o Farias Brito. Esses 3, só que o Farias Brito era mais desfocado. Aí não era para eu ir, não. Aí eu vi que no Poliedro eles não são tão abertos para dar bolsa. E eu nem mandei mensagem para eles nem nada. A primeira escolha que eu fiz foi pedir para um amigo meu, o João Quesca, que já tinha vindo para cá, para o Aritzá, me mandar o contato do coordenador, e eu mesmo corri atrás do coordenador aqui, pedi bolsa e tal, eles conseguiram, viram que o meu resultado foi bom, minha evolução foi muito boa, e eles conseguiram aqui já me dar alojamento, bolsa, alimentação, para o ano todo. E foi isso. Nesse ano ainda, detalhe, quando eu pedi a bolsa para o Aritzá, eu ainda não tinha recebido o resultado do IME. Quando eu fui pedir bolsa para o Aritzá. E mesmo assim eu tinha conseguido já. Eu recebi depois o resultado, eu vi que em matemática eu tinha feito exatamente 4 de 10, que era o corte. Em física eu fiz 7,2 de 10. Em química, acabou que a prova estava muito fácil, só que eu não tinha estudado. Eu tirei 5,6 de 10. Errei muita besteira, mas foi o que eu consegui fazer na época. Só que eu não passei porque eu fui cortado em português. Em inglês eu tinha feito corte, em português eu fiz 6 de 20. Aí o mínimo era 8, então eu não consegui ser pelo menos classificado ali, né? Mas foi isso. Pelo menos eu sabia que eu não ia pro IME, então não me importei tanto com isso. E vim para Aritzá no ano passado. Chegou o ano passado, vim para cá logo dia 13 de janeiro. Logo que eu cheguei já comecei a estudar muito, estudei muito no ano passado, conhecendo gente nova, primeira vez morando sozinho, sozinho longe da família, né? Eu que vim do Paraná para vir para o Ceará já é uma distância muito grande. Diferença de cultura, diferença de temperatura. Eu lembro que eu cheguei a desmaiar de calor no meu primeiro dia aqui. Caramba! E, enfim, eu decidi aceitar o desafio. Eu vim para cá, estudei bastante no ano passado. Eu vi que meu principal defeito no momento era química, então ano passado eu dei o gás em química. E o forte do Ari é química, né, mano? O forte daqui é química. Eu via todas as aulas de química, prestava 100% de atenção. Só que
eu fui vendo matemática também, pegando, e eu não prestava atenção nas aulas de física. Eu normalmente saía ou ficava na sala fazendo coisas de química e matemática. Ano passado eu acabei que eu não estudei nada de física, porque eu sabia que não era um defeito meu no momento. Eu já tinha algum nível em física, pelo menos. E nos simulados, como é que você era no simulado? Nos simulados aqui, no primeiro simulado eu lembro que eu era novato, né, chegando agora, eu já estava com um pouco com medo. Aí eu fiz o primeiro simulado, era modelo IME. Aí passou a primeira fase e eu vi que eu tinha ficado no top 10 da sala. Aí eu vi que, tipo, eu já tava bem, sabe? Em física, principalmente. Eu não tava muito mal. Eu lembro que, quando eu cheguei, eu conversei com os meninos do meu quarto, né? O Diogo e o Nicolas, na época. A gente falou, vamos se incentivar esse ano. A gente tava... Eles já se conheciam há um tempo, que eles já eram aqui do Aritsá. Eu tinha chegado no ano. Então a gente falou, vamos fazer um desafio e vamos se desafiar. Cada simulado a gente aposta, R$2. Cada um dá R$2, quem for melhor ganha os R$2. E isso foi que motivou bastante a gente fazer o simulado, sabe? A gente se motivava assim. Eles no começo não queriam tanto, porque eu era novato, né? Eles acharam que ia estar abusando de mim, porque eles já estavam aqui no Aritsá. Só que acabou que do primeiro simulado eu ganhei, e aí eu fui ganhando. Nos simulados aí, às vezes fazia um pouco com menos de atenção, aí o Joe ganhava, o Nicolas ganhava, mas enfim, eu conseguia já disputar com eles no simulado, sabe? E eu consegui evoluindo bastante. Eu lembro que ano passado, em Química, que era minha maior dificuldade, no primeiro simulado eu acho que eu tirei 6 de discursivo, né? E eu lembro que em Química, no ano inteiro, cada simulado que passava, minha nota não diminuía nenhum. Foi 6, 6.5, 6.9, 6.9 de novo, 7, até que chegou a 7.95 no último simulado. Aí eu vi que eu tinha conseguido evoluir bastante no ano e para eu chegar na prova com uma cabeça boa. E foi isso, meu ano estudar muita química, um pouco de matemática, fazer novas amizades, conhecer gente, isso também é a parte importantíssima na hora da preparação, você não estressar muito sua cabeça, tipo, estudar, você conhecer gente, aproveita a oportunidade que tá tendo, sabe? Culturas novas, aqui vem gente de todo o Brasil, tipo, você consegue conhecer pessoas de todos os lugares possíveis, que você nem imaginava que existia, e isso é muito legal também, além do estudo, é uma parte que você consegue conhecimento para sua vida, contatos que você não teria em nenhum outro lugar, e foi o que eu decidi aproveitar bastante também, além dos estudos. E foi isso meu ano, estudar bastante, até em junho, mais ou menos, que eu dei uma sugada muito forte, eu cansei muito em junho, que, bom, era a época das férias, fui para as férias, depois das férias eu não consegui voltar a estudar direito, eu estava muito cansado. Mas foi isso, eu continuei levando. Até que começou a chegar a época de vestibulares, né? Eu lembro que eu fiz a EFON, Escola Naval, AFA eu não fiz porque eu ia estar viajando já, estava nas férias. AFA... Não fiz EFON, Escola Naval. SpaceX eu não fiz, porque eu tava com muita dor de cabeça. Mas te inscreveram. Me inscreveram. Eu fui no primeiro dia, eu vi que tinha redação, aí me deu dor de cabeça, eu saí. O IME e o ITA eu fiz. Eu lembro que passou a SpaceX não, Escola Naval e a EFON, eu tinha conseguido passar nas duas. Inclusive na Escola Naval eu fiquei em 41º lugar. Eu vi que eu tava bem já, para chegar na primeira fase do IME e do ITA. Então eu fui bem confiante para a prova no passado, que eu ia passar. Bom, eu era novato, né? A chance de novato passar é bem baixa, a gente sabe disso, que é muito raro de acontecer de novato passar. Mas eu sei que eu tinha potencial, eu tinha muito potencial para conseguir. Então eu fui com a cabeça erguida, eu não desisti em nenhum momento, fui fazer a prova do IME, fui fazer a prova do ITA, a primeira fase, que eu não tinha passado ainda na primeira fase do ITA, né? Então eu fiz a primeira fase do IME, eu lembro que eu acertei 33 questões das 40 no passado, na primeira fase do IME. Fui para a primeira fase do ITA, dei sorte que o modelo tinha mudado, não tinha mais português na primeira fase. Então eu fui fazer a prova, eu lembro que eu estava muito confiante. Eu cheguei na hora da prova, eu abri a prova, eu olhei a prova de matemática, eu sabia fazer 2 questões. Aí isso aí eu comecei a pensar, meu Deus, vai dar errado. Abri a prova de física, que era a minha melhor matéria, consegui fazer 3 questões. Eu vi, meu Deus, vai dar errado, não acredito. Eu vou para química, que é minha pior, vai acabar com tudo. Só que eu fui lá, abri a prova de química, decidi, vou fazer tudo. Eu fiz todas as questões direto no ano passado.
Química eu abri desde a primeira até a questão... Desde a primeira de Química até a 12ª, eu fiz todas direto. Aí eu vi, tá, eu tô confiante no que eu fiz em Química. Eu não faço inglês, eu faço a prova na ordem, né, sempre. Eu não fiz inglês, porque eu normalmente faço inglês quando eu tô cansado, é a única que eu tiro da ordem. Então eu tinha que voltar para matemática ou para física. Só que eu tava com a cabeça ruim porque tava muito difícil, eu não sabia fazer nenhuma questão. Só que na minha cabeça eu pensei, cara, eu sou um dos melhores do país. Se eu tô achando difícil é porque tá todo mundo achando difícil. Eu vou enfrentar essa prova. Aí eu fui, consegui fazer muitas questões de matemática, muitas questões de física e até terminar a prova. Eu fiz todas. Tinha feito todas as questões, aí eu saí da prova, tipo, confiante. Tinha dado certo. Minha cabeça me ajudou muito nesse momento e eu consegui. Saiu o resultado do ITA. Sai muito rápido, a prova é no domingo, sai na quinta-feira já o resultado da preliminar. Eu tinha feito 30 questões. Eu lembro que pelo gabarito da FB eu tava com 31, que eu tinha acertado uma a mais de Química. Mas De 48, né? de 36. Porque não conta inglês, né? A prova era matemática, física, química e inglês, mas inglês não vale a nota. Então, matemática das 12 eu tinha acertado 9, física das 12 eu tinha acertado 10 e química das 12 eu tinha acertado 11. Com o gabarito da FB eu tinha acertado 12. Ou seja, meu objetivo do ano, que era melhorar em química, tinha dado muito certo. Muito certo. E além de melhorar em química, eu aprendi muito a fazer prova no ano passado. Foi o meu maior diferencial. Então, fiz 30 de 36. Eu consegui para a segunda fase. Aqui na nossa sede, eu fiquei em quarto lugar, empatado com o Cauã, que passou. Eu lembro que o primeiro fez 32, que foi o Farrapo. Aí 31 questões fizeram o Nico e o Ismael. Aí 30 já chegava eu e o Cauã. Todos eles passaram, menos eu. Olha da história. Enfim, eu fiz a prova, estava muito confiante com a primeira fase, eu tinha ido muito bem e vale nota a primeira fase do ITA na média final. Então eu fui confiante para a segunda fase, porque eu sabia que eu tinha chance. Fui fazer a segunda fase, só que era uma época que eu não estava muito bem da minha cabeça. Eu estava muito cansado e desestimulado. Tipo, eu estava confiante para a prova, mas desconfiante com a vida, sei lá. Eu não estava muito bem, sabe? Muita coisa passando pela cabeça, casos familiares, essas coisas. E, enfim, eu fui fazer a prova. Mesmo com isso, eu normalmente esqueço de tudo na hora de fazer a prova. Eu fui fazer a prova do IME. Fiz os 4 dias lá, matemática, física, química e redação, português e inglês. Aí eu lembro que foi a primeira fase do IME, no meio da semana, domingo já era um dia de Enem, 4 dias de ITA, um dia de Enem. Aí ia ser dias muito puxados para mim, mas eu fiz. Fiz os 4 dias de IME, matemática, física, química e redação. Eu fui bem, no final eu acabei passando no IME, dessa vez. Eu fiz 7.7 de 10 em matemática, 7.7 de 10 em física. Em química eu fui um pouco pior, fui 5.8. E em português e inglês eu acho que acertei 14 e 13. Não fui cortado. Então deu certo, no nível eu ainda passei na colocação 135, se eu não me engano. E eu vi que eu tinha ido bem no IME, não tinha saído o resultado ainda, mas eu vi que eu tinha ido bem, eu consegui ir bem no ITA. Fui fazer a prova do ITA, eu não estava nervoso, só que eu estava um pouco, não muito concentrado. Eu cheguei no dia de matemática, fiz. Quando eu saí da prova, comecei a sair resolução, eu já vi que eu tinha errado muita bobeira. Eu perdi um pouco de confiança. Enfim, mas eu já estava lá, eu ia fazer tudo. Fui para o dia de química, que é o segundo dia. Consegui fazer muitas coisas, mais do que eu estava esperando. Só que chegou em casa de novo e veio a resolução e tinha errado muita bobeira. Errei conta, que eu não deveria ter errado. Já me desestimulou. Só que chegou o dia de física, que era o meu melhor dia, eu sabia que eu podia tirar a diferença. E eu mandei muito bem no dia de física. Eu errei bobeira, mas mesmo assim eu fui muito bem. Eu percebi isso na hora que eu tinha ido bem. Voltando, chegou o dia de redação, que era o dia que eu mais estava com medo. Só que, porque eu não sou dos melhores em redação, nem em português, eu não tinha feito muitas redações no ano. Eu tinha feito uma em simulado, uma na escola naval. E não tinha feito Nefon. O Nefon só faz pra quem vai... Ixi, caramba. Tinha feito uma uma em simulado, uma na escola naval, uma na Unifor e uma no IME.
Ou seja, com 4 redações no ano eu fui fazer a do ITA. Enfim, eu não estava tão confiante, mas eu sabia que eu conseguia fazer pelo menos o corte. Fiz o dia de redação em português, eu achei tranquilo. Eu vi que eu não tinha sido cortado em nada. Até sair o resultado. Saiu o resultado, eu lembro que eu vi que matemática, os erros que eu errei de continha me fez perder muitos pontos. Eu contei lá, foi 1,5 pontos que eu errei de bobeira. Em química, eu fui muito mais punido. Tipo, foram o mesmo tanto que eu perdi mais ou menos. Só que o que eu errei foi muito punido. Eu lembro que eu errei, tipo, um número de uma conta para outra. Eu nem sei o que eu tinha feito, eu dividi errado. Eles tiraram meio ponto da questão. Uma outra questão, eu errei o balanceamento na primeira, aí a segunda parte tinha feito certo, eles tiraram a questão inteira. Que é dupla penalidade, mas enfim. Como saiu o resultado? Eu vi que não estava com média para passar, porque eu vi a média dos aprovados e a minha estava significativamente menor. Eu nem mandei recurso, então nem me importei tanto com isso. As minhas notas esse ano no ITA, em matemática, das 10 questões eu fiz 6,8. Em física, não, é química primeiro. Química eu fiz 5,3, 5,4 eu acho, não lembro. Foi por aí, não foi muito bem. Em física eu fiz 8,2, que foi a minha melhor matéria. Em redação não fui cortado, eu fiz 5 e fiz 8 questões das 15 de português. Minha média ficou 6,77 mais ou menos. E como já tinha saído o resultado, né? Quando sai o resultado a galera faz uma lista. Vai todo mundo colocando as próprias notas para ver se dá certo. Eu vi que a média já tinha passado de 7, eu vi que não ia dar certo. Já me preparei, ano que vem vou voltar para Ari, vou fazer tudo de novo. E foi o que eu fiz. Não passei no ITA, passei no IME. Fiquei na classificação 290 no ITA. São os primeiros 144 que passam. Então não consegui. Cheguei perto, mas não desisti. Voltei para cá esse ano. Vai falar. Tá. Não desisti. Eu voltei para cá esse ano, 2025 agora. Vim no começo do ano de novo. Vim para cá, sabia que eu tinha estudado um pouco mais de português. Não estava com muito ânimo para fazer redação ainda. Mas eu vi que eu estava muito cansado. Eu não precisava muito mais de conteúdo para saber. Eu precisava mais de concentração. E foi o que eu fiz. Eu treinei muita concentração esse ano. Eu vou confessar, esse ano eu não peguei nenhum livro para fazer, eu não peguei nenhuma lista extra para fazer. Tipo, lista que os professores passam em sala, eu não peguei. Eu fiz algumas questões de português no começo do ano, fui fazendo, pegando o ritmo. Eu fui fazendo simulados, foi o que mais me ajudou esse ano. Eu fazia os simulados não mais com a mentalidade de que minha prova começava com 0 e eu tinha que buscar pontos. A minha prova começava com a nota máxima e eu só tinha que não perder nada. E foi o que eu busquei esse ano, não perder nenhum ponto em simulado. Eu tentava fechar o máximo de matérias possíveis e isso estava dando certo. Eu fazia sempre mais de 30, 32 no simulado. Acho que o melhor que eu fiz 34, de 36, né? E eu fui levando assim o ano. Teve os discursivos, eu também pensava em não errar só. Eu já sabia tudo o que fazer, eu só precisava não errar. Acabei até fechando o Simulado Nacional de Matemática, fiz as 10 questões no meio do ano. E, cara, foi o que eu treinei no ano, não errar nada. Porque eu sabia que o que poderia me tirar do ITA ou não era o tanto que eu erro, não o tanto que eu acerto. Foi isso que eu treinei no ano. Sem estudar muito, mais em simulado, prova antiga, fazendo, não errar nada. E eu fui conseguindo evoluir isso no ano, de não errar muitas coisas, não errar bobeira, não errar nada. Fui levando assim, aqui na sede eu sempre estava indo bem no simulado, sempre nas primeiras colocações. Eu não estava fazendo redação, né? Voltando, eu não tinha feito nenhuma redação nem simulado esse ano. Então, eu não conseguia ficar no ranking alto da sala, mas nas matérias de exatas eu era sempre o melhor. E assim eu fui continuando. Fui fazendo anos, simulados, continuando. E é o meu estilo de estudar, né? Foi o estilo que eu adotei esse ano. Eu sei que não é o que vai dar certo para todo mundo. Não é o que a escola padroniza. Não é o que a escola padroniza, exatamente. Não é o que é o roteiro certo para passar, né? Existe um roteiro que é estudar muito até você conseguir passar. Mas eu estava saturado, eu não conseguia mais. Muitas pessoas falam que eu tenho o dom de memorizar as coisas, que
eu tenho uma memória relativamente boa. Então eu sabia que eu não precisava, tipo, ficar revisando tudo toda hora. E eu me baseei muito nisso esse ano. Continuei fazendo simulados, o colégio viu que eu estava mais cansado e, enfim, eu só fazia uma prova antiga no dia e não fazia mais nada. O colégio mesmo viu a coordenação aqui da Aritz Major Facundo, que é uma coordenação excelente. Eles viram isso e perceberam que o meu estilo não seria estudar esse ano. Eles me ajudaram muito, me colocaram para fazer coisas extras, tipo, dar aulas, montar simulados, dar aula para o pessoal do Enem, essas coisas, tipo... Quando faltava professor em turma de medicina, eu ia substituir, em turma de ensino médio eu consegui substituir. E isso me ajudava muito, porque eu sempre mantinha minha cabeça ativa, sabe? Há desafios novos, eu conseguia enfrentar eles. Chegava a preparar simulados para um outro colégio também. E, bom, isso tudo foi somando para eu não continuar parado. Foi o jeito que a coordenação encontrou de não me deixar parado. Isso foi me ajudando. Também, junto de fazer os simulados com o objetivo de não errar, foi o principal fator. O auxílio da coordenação e não me deixar parado. E assim eu fui levando o ano. Fui continuando, não aprendi nada de novo esse ano. Só revisei em simulado. E eu fui assim no ano. Cheguei na primeira prova do ano, né, que foi a AFA. Fiz ela, eu estava com o objetivo de fechar a prova. São 16 questões de cada matéria, né? Matemática, física, português e inglês. E a redação. Eu lembro que em exatas a minha nota foi, se eu não me engano, a maior do Brasil, se somar apenas as exatas, né? Que português e inglês é meu fraco. Então, nas exatas, eu lembro que em matemática eu tinha feito, não sei se foi 14 ou 15 de matemática e 15 de física. Em português e inglês, acabou que eu fui cortado em português, então minha nota nem contabilizou pra nada. Mas eu sabia que eu estava bem. Tipo, para a primeira fase do ITA, pelo menos, eu conseguiria aumentar muito minha nota. Porque inglês não vale nota e português é só na segunda. E o estilo de cobrança é diferente. Pronto, passou a AFA, eu fui bem, na minha concepção. Fui para as férias, voltei das férias, continuei aqui, EFON. Isso, EFON. Fiz a EFON, fui bem, passei na EFON, fui cortado em inglês, eu acho. Mas o inglês de EFON todo mundo sabe, é muito difícil, né? Acho que eu fiquei na posição 64 ainda. Gabaritou física, Não, não foi? isso foi na Escola Naval. Mas na EFON, a minha nota de exatas acho que foi a mesma do primeiro lugar. Matemática e física foi a mesma do primeiro lugar. Eu também fui muito bem na prova. Isso também me deu mais confiança. Fiz Escola Naval, gabaritei física, só que a sorte que eu tive nas questões de cálculo no ano passado eu não tive esse ano, então não fui tão bem em matemática, acho que eu fiz 16 de 22. Só que, e português e inglês eu fiz o básico ali, nem vi minha classificação na Escola Naval. E foi isso os vestibulares que eu fiz. SpaceX tá com dor de cabeça? SpaceX não, nem me inscrevi esse ano. E a próxima prova era do IME. Fui fazer a prova do IME, acabou que aquela fila no sol me deu muita dor de cabeça, eu passei mal. Fiz a prova do IME, eu não fui tão bem quanto eu esperava. Eu achei que eu ia fazer mais de 35, mais de 36, mas não foi o que eu consegui. Cheguei na prova, eu tava com muita dor de cabeça, eu fiz só 29 das 40 questões. Eu piorei do ano passado para isso. Mas eu sabia que eu tava mal. Esse foi um dos grandes motivos de eu não ter ido bem. E é o IME. Não importa a nota, o que importa é ir para a segunda fase. Acho que eu fiz 12 de matemática, 13 de física e 7 de química. Dá certo isso, a conta? Nem sei. Não importa. Eu fui para a segunda fase. Fui para a segunda fase do IME. E a próxima prova era do ITA, dia 5 de outubro agora. Continuei fazendo o que eu estava fazendo, não estudava no meu dia, no máximo fazia uma prova antiga, revisava com alguém, ajudava alguém numa questão e tal, que é o meu jeito de estudar. E fui para a prova do ITA muito confiante. Não peguei o sol, que eu tinha pego no IME, e entrei para fazer a prova. Eu lembro que entrei, a sala estava bem fria, mas esse ano eu tinha levado casaco, aí me ajudou bastante. E eu fiz a prova.
comecei fazendo matemática, diferente do ano passado, eu vi que essa prova estava muito difícil, mas eu conseguia fazer as questões. Não foi um sentimento de eu não consigo, eu conseguia. Eu fui para física, eu vi que as primeiras questões estavam muito mais fáceis que o normal e as 4 últimas estavam muito mais difíceis que o normal. Eu entendi isso rapidamente e fui fazer as outras. E fui para química logo após, eu pulei muitas de matemática, essas 4 últimas de física, fui para química. Aí, que nem eu fiz no ano passado, eu fiz todas de química direto, sem pestanejar em nada, fui direto mesmo. Aí voltei para matemática, voltei para física, fui conseguindo. Física eu fui acochambrando algumas coisas, tipo, tentando pensar em alguma coisa que ele poderia ter pensado, porque eu não tinha entendido a questão. E deu certo. Fiz isso, fiz inglês depois. E eu contei bastante com a sorte também nessa prova, porque eu lembro que eu cheguei em casa, peguei o meu gabarito lá, fui corrigir, eu tinha feito 11 questões das 12 de matemática, fiz 10 das 12 em física e 10 das 12 em química também. Mentira, 11 das 12 em química, porque uma eu estava contando que ia ser anulada. Só que não foi, então na hora que eu saí eu estava com 11, 10, 10. Só que a questão que eu errei de matemática eu dei sorte que foi anulada. Eu lembro que foi a única questão na prova que eu tinha circulado que eu não tinha certeza do que eu estava marcando. E acabou que foi anulada. Em física, eu marquei uma errada, infelizmente. A última questão, tipo, no gabarito mesmo, era para marcar a falsa. Eu lembro que no começo da prova eu risquei 3 alternativas, fiquei entre 2. No final da prova eu voltei na questão. Só que como eu só era para marcar uma, eu marquei a correta e não a falsa. Acabou que eu perdi uma questão por isso. E a de química não foi anulada, que eu estava esperando. Mas meus resultados foram, eu fiz 12 de matemática, 10 de física e 10 de química. Eu fiz 32 das 36 questões. O que me deixou em 11º lugar na ampla concorrência do Brasil, 1º lugar do Ceará na ampla concorrência. Na geral foi 2º lugar do Ceará, o menino do Aritsá também foi 1º lugar, só que pela cota. E é isso, essa foi a minha preparação esse ano para eu conseguir chegar nesse nível que eu cheguei. Estou muito confiante para a segunda fase, que vai dar certo também. Vou fazer a segunda fase do IME, começa amanhã, aí vai direto IME, ITA, só vai parar a sexta que vem, mas amanhã, quinta-feira, só vai parar na outra sexta. Mas é isso, eu vou enfrentar todos os desafios e vou passar. Poxa, cara, excelente demais, macho. Linda história. Deu pra ver que, literalmente, tu foi evoluindo gradualmente, como eu vivo falando aqui no canal, que você não já vai começar sabendo. Eu cheguei esse ano, vendo o JP aqui nessa salinha, essa salinha que eu tô gravando aqui é praticamente a salinha dele. Foi a salinha que a coordenação separou pra ele ficar estudando, fazendo as coisas dele, reservado ali da maioria da classe mais, entendeu? Enfim, a galera da sala que assistia aula com os professores e tudo. E eu chegava aqui e eu via, meu irmão, acaba da minha idade, tá 2005 também, né? Sim. Da minha idade, macho, e o cara amassando eu em simulado, top 1, o cara dando uma aula. Mas é isso, cara. Ele teve toda uma trajetória também, assim como eu também vou ter, se Deus quiser. E também você que está assistindo também vai ter, se Deus quiser. Então, obrigado, JP, por ter participado desse vídeo. Se vocês querem que eu grave mais um vídeo com ele, deixem nos comentários, deixa o like aí também. E se inscreve no canal para eu poder entender que vocês estão gostando desse tipo de vídeo, viu? Quem sabe a gente pode gravar outro aí falando sobre como estudar do zero, a dica que um cara na visão dele pode dar para você também e tal. Quase com a mentoria gratuita em um cara desse aqui, entendeu? Então, se fosse você, aproveitava. Então, no mais, galera, é isso aí. Lembrando a vocês que se vocês quiserem adquirir o curso online do Catálise, tá na promoção, tem o link do cupom na descrição, você pode estar adquirindo aí. Caso você não tenha conseguido uma bolsa no presencial, eu já estou explicando também para várias pessoas, né, como conseguir bolsa, tem vídeo aí no canal. Tem simulado nosso também que a gente está fazendo para a galera que vai fazer a prova de seleção, assim como eu ano passado não tive como procurar a prova antiga e tal. Esse ano também não tem prova antiga disponível, mas eu lembro das questões, eu consegui ter algumas provas antigas ali, enfim, né, no mundo obscuro, quem acha pela internet ali, fiz alguns simulados super focados, então quem quiser adquirir vai na descrição aí também. E é isso aí, galera, tamo junto, obrigado aí, até a próxima, valeu, tamo junto.